Trabalhar remoto é melhor que trabalhar presencial? Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho para vocês como que é meu dia a dia trabalhando remoto. Sou CLT, trabalho remoto já faz 4 anos. Eu quero explicar um pouquinho para vocês como que foi essa minha jornada, como que eu comecei a trabalhar remoto, qual que foi os meus problemas, né? Como eu organizei a rotina para não ser engolida por ela. E eu vou compartilhar com vocês alguns insights aqui que pode ajudar você, se você estiver pensando em atuar também de forma remota. Primeiro de tudo, eu preciso me apresentar. Eu sou a Bia, eu trabalho como analista de recrutamento e seleção numa empresa de tecnologia. Estou lá há 4 anos e atuo de forma remota, como comentei com vocês. Comecei a gravar conteúdo aqui no YouTube com o foco de compartilhar um pouquinho sobre a minha vida, ajudar com alguns insights e direcionar algumas pessoas aí, de repente, a alcançar a maior produtividade e tudo mais. Além disso, estou treinando para fazer 21 quilômetros, então você vai encontrar vídeos aqui também falando sobre corrida, sobre lifestyle e sobre outros assuntos. Agora falando um pouquinho, né, sobre como que eu comecei a trabalhar remoto. Trabalho remoto desde 2020, desde a pandemia. Comecei a trabalhar com o recrutamento mesmo, né. Eu trabalhava numa outra empresa antes, e aí essa empresa eu acabei saindo, fui para essa, e essa é totalmente remoto. No começo foi muito difícil, foi muito complexo. Eu comecei a ter uma dificuldade muito grande de encaixar as coisas na rotina. Eu achava que, putz, eu tô trabalhando remoto, então dá pra eu fazer várias coisas ao mesmo tempo. Dá pra eu, sei lá, arrumar a casa, a louça, fazer alguma coisa ali. Perdi muita noção de tempo, perdi noção de horários, perdi a noção sobre exercício físico, que eu já tava sem fazer fazia um tempo, né, desde a pandemia. E isso dificultou muito a minha jornada ali no começo de organizar e criar uma rotina que eu pudesse ser produtiva e diminuísse um pouco a minha ansiedade, né. E eu comecei a trabalhar e eu vira e mexe, eu terminava tipo 10 horas da noite, e juntou que nesse período eu também comecei a criar conteúdo para uma rede de trabalho, uma rede social de trabalho. E aí o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar 12, 13, 14 horas por dia ali, meio que sem organização nenhuma. Até que eu descobri o poder da agenda, né? Então, se você não usa nenhuma agenda, eu acho que, pelo amor de Deus, você tem que usar uma agenda urgente. Porque a agenda é uma ferramenta que vai nortear os teus horários, e ela não serve para te limitar. Eu acho que eu demorei para entender isso, mas ela serve para orientar você e também eu acho que limitar as pessoas, né? Porque se você não tem agenda, você vira, na verdade, a agenda de outra pessoa, porque daí a pessoa acha que ela pode marcar ali no horário que ela quiser e seguir a vida. Então, eu comecei a delimitar alguns horários dentro da minha agenda, comecei a usar ela com mais regularidade, passei a usar uma única agenda, tanto para o aspecto profissional e pessoal, e isso já foi me dando uma sensação melhor, diminuiu um pouquinho a minha ansiedade ali em relação ao trabalho, tá? Outro ponto muito importante, quando a gente trabalha remoto, muitas vezes a gente tem a sensação de que a gente não precisa se arrumar, a gente não precisa... enfim, né, as pessoas não vão ver a gente, e eu por muito tempo fiquei dessa forma, fiquei ali de pijama, várias vezes nem penteava o cabelo, sabe? Eu falo que eu acho que eu entrei uma inércia tão grande, num buraco tão grande que eu não tinha nem vontade, sabe, de fazer essas coisas. Eu fiquei muito, muito ansiosa mesmo. Acho que esse é o ponto, assim, que eu considero que atrapalhou muito. E a outra virada de chave além da agenda foi o fato de eu começar a minimamente me arrumar. Eu não sou uma pessoa que gosta de maquiagem, que gosta de ficar super produzida, mas minimamente tirar o pijama, colocar uma roupa normal, né? Isso já ajudou a entender que, putz, agora chegou a hora de trabalhar, como se eu tivesse ligado uma mensagem para o meu cérebro que, ó, agora é hora de trabalhar, né? E isso também ajudou muito nesse processo. Isso eu tô falando no começo, tá, gente? Hoje eu tenho outros desafios, né? Hoje já fazem 4 anos, eu tenho outros desafios. Mas no começo, esse foi os 2 pontos que mais me atrapalharam ali, né? Mas aí também tem os seus lados positivos. Quando eu comecei a fazer esse processo, né, de organização de remoto, eu consegui ter mais tempo, né? E é muito, muito, muito claro isso, porque mais tempo no sentido de eu consigo fazer uma leitura na hora do almoço, eu consigo, o tempo que eu estaria no transporte, eu posso ir na academia, por exemplo. Então, tem algumas coisas que eu comecei a colocar na minha rotina aos poucos, porque quem é ansioso sabe que você quer colocar tudo, você quer fazer tudo de uma vez e, eu tava surtando com tanta informação que eu queria fazer.
Então eu comecei aos poucos incrementando algumas coisas, né? Então hoje, né, eu consigo ler, por exemplo, um pouquinho na hora do almoço, um pouquinho antes de dormir, mas eu tenho toda uma estrutura ali que normalmente eu sigo para poder o meu dia se tornar um dia produtivo, né? Vamos dizer assim. Gente, eu vou aproveitar que eu tô fazendo comida aqui e eu vou falar pra vocês um dos principais desafios que eu tive. Eu acho que esse era o desafio principal em relação à questão do home office, que é a alimentação. Eu sempre trabalhei presencial. Quando eu trabalhava presencial, eu tinha alimentação no local. Então não tinha comida, não precisava levar comida, não precisava fazer marmita, enfim, acabei tendo essa mordomia também aí no trabalho. Quando eu fui pro remoto, aí, gente, eu entendi que eu tinha que fazer a minha própria comida se eu quisesse comer. E, tipo, eu tinha que me organizar pra poder pegar uma alimentação legal, assim, pra eu não ficar comendo bobeira, né? Qualquer coisa que eu visse na frente. E pegou bem na época que eu tava também mudando pra morar sozinha. Então, não tinha mais minha mãe pra fazer minha comida, enfim. E foi um caos. No começo foi um caos, até eu tentar entender. Eu cheguei a comprar marmita, eu cheguei a fazer marmita pra 15 dias, eu cheguei enfim, eu tentei várias coisas e o que funcionou pra mim, que tá funcionando agora, né, pelo menos esse ano, foi o que mais funcionou, foi fazer alimentação semanal, né? Então eu vou explicar pra vocês como que eu me organizei. Como que eu tô me organizando? Primeiro de tudo, eu passei pela nutricionista, baita privilégio. Peguei um cardápio, me organizei, porque eu falei, esse ano eu vou focar e vou melhorar. Primeiro de tudo, eu comprei isso aqui, que é uma balança, né? A balança, ela me ajudou muito a entender as quantidades que eu tava comendo. Porque às vezes você tá comendo certo, mas você tá comendo, tipo, 3, 4 vezes o que você poderia comer, entendeu? Então, comprar a balança me ajudou bastante. E aí, eu consegui organizar a minha semana. Normalmente eu vou no mercado de segunda ou de terça, tá? E aí, de verdade, gente, mais uma vez, isso daqui é um baita privilégio, né? Comprar as coisas já picadas e organizar. Então eu vou lá, normalmente eu compro legumes que vai durar a semana inteira. Então, isso daqui não vai durar a semana inteira porque eu vou fazer uma quantidade menor, enfim. Mas normalmente eu compro cenoura, compro algum outro. A cenoura é sempre. E aí eu compro algum outro legumes ali pra poder comer. E aí eu faço pra semana toda. Faço arroz pra semana toda e faço a proteína pra 2 dias no máximo ali, tá? E eu também dou preferência pra proteínas que sejam mais fáceis de fazer. Então, um bife, um frango que já tá cortado, enfim, coisas desse sentido, tá? Isso tudo me ajudou a ganhar tempo, porque daí eu faço isso normalmente de segunda-feira à noite. Então, segunda-feira à noite eu sento aqui, eu corto tudo, eu vou, faço. E aí, às vezes, eu porciono nas vasilhinhas menores, às vezes eu deixo nas maiores, mas eu coloco na geladeira e dura tranquilamente pra uma semana, tá? O que isso me ajudou? Primeiro, diminuiu a quantidade de fast food, porque não podia ver uma oportunidade que eu já tava saindo pra comer fora. Segundo, me obrigou a comer ali os legumes, a salada, né? As coisas que eu tô consumindo hoje mais. E terceiro, me economizou grana também, gente, porque se você não sabe, né? Se você não tem um padrão ali, tipo assim, eu vou no mercado, vou comprar 3 legumes. Não, 2 legumes, 2 carboidratos, sempre compro de 2 ou 3 ali pra poder dar uma diversificada. E aí é arrumar jeitos de fazer, né? Por exemplo, eu vou fazer agora brócolis, chuchu e cenoura. Então eu vou refogar, vou fazer do jeitinho ali e tal. E isso daqui vai durar provavelmente até quarta-feira, né? Basicamente em questões de alimentação é isso. Esse ano que eu consegui me organizar, foi assim que eu perdi os 7 quilos também. Mas aí você tem que ver como que vai se adaptar pra você. Se você tiver que levar marmita, se você é uma pessoa que, não gosta de comida esquentada, o legal de você escutar, por exemplo, a minha rotina, escutar a rotina de outra pessoa, é pegar aquilo que faz sentido pra você. Tô falando que você tem que fazer igual o que eu tô fazendo, mas é uma ideia pra poder evoluir. Uma coisa que eu não falei, mas é uma coisa que é muito difícil pra mim, até hoje, por mais que eu tô há 1 ano tentando fazer isso, que é estar presente naquele momento, sabe? Quando eu vou comer, normalmente eu como assistindo alguma coisa, eu como mexendo no celular, eu como, enfim. E teve um exercício que eu fiz com a minha nutricionista que era mastigar, as 30 vezes ali que você tem que mastigar. Gente, pasme, foi, eu acho, uma das coisas mais difíceis que eu já fiz, assim, dos últimos tempos, que eu não conseguia simplesmente mastigar 30 vezes. Eu não começava a me dar uma ansiedade, sabe? Tipo, meu Deus, eu tô perdendo o quê? O que eu tô perdendo? E eu não tô perdendo nada, né? Então, um ponto aí que eu tô aqui pensando também e quero compartilhar. Porque a gente não vai compartilhar essa coisa boa, né, gente? Eu não vou aqui falar que a minha rotina é linda, maravilhosa, faço tudo perfeito e tal. Mas
coisas que eu tenho dificuldade e que, enfim, eu vou compartilhando junto pra ver se vocês também têm dificuldade com isso. Galera, almocei e agora eu vim comentar um pouquinho pra vocês o que eu normalmente faço na hora do almoço, assim, depois de almoçar, né? Como eu faço todo esse processo pra tentar antecipar as coisas e não ter problema com ficar fazendo comida na hora do almoço porque é corrido, eu normalmente almoço em torno de 20 minutos e aí o restante do tempo eu uso pra fazer algumas coisas. Já teve situações que eu usei pra estudar, já teve situações que eu usei ali pra fazer algum edição de vídeo aqui, que eu tô editando bastante vídeo na hora do almoço. Já usei esse tempo pra ler. Então, assim, é um tempo que eu tento fazer alguma coisa produtiva, vamos dizer assim, e pessoal, né? Pra evitar fazer coisa de trabalho ali, pra poder separar que, ó, esse horário de almoço, horário de você fazer coisas pessoais e não coisa de trabalho. Nem sempre dá certo, tá, gente? Por exemplo, hoje mesmo, hora que eu tava indo, eu ia tirar uma cochilo ali de uns 20 minutos, mas aí eu recebi uma mensagem falando pra eu fazer uma coisa no trabalho que eu precisava fazer rápido, e aí eu falei, putz, deixa eu ir lá fazer. Levantei e fui fazer. Aí depois eu tiro uma pausa, faço mais uns 20 minutos de pausa aí, um café da tarde, e eu vou equilibrando esses horários, né? Não costumo comer bebendo nada, então eu como a comida, bebo um pouquinho de água ali, sigo a vida, e aí depois eu vou mostrar pra vocês a parte de café da tarde, tá? E antes de encerrar o vídeo, né, que ainda tem mais coisa pra eu passar aqui, mas só pra te dar um contexto, se você quiser continuar, eu vou falar sobre estudos e sobre exercício físico também, que eu acredito que vai ser importante pra gente fechar esse combo nosso aqui de dias de home office. Boa, galera, horário do café da tarde, tô aqui pegando, ó, já fiz um café, peguei um expresso. Eu costumo tomar café só até umas 3h30, 4 horas, antes das 4 de preferência, pra não atrapalhar meu sono ali na hora de eu dormir, né? E normalmente quando eu vou fazer essa pausa, gente, eu de verdade, dificilmente eu deixo de fazer ela, só quando o dia tá assim, insuportavelmente impossível parar, né? Mas no geral eu sempre paro, porque eu fico muito tempo sentada, quem trabalha remoto aí fica muito tempo sentada, aí precisa dar aquela esticada, né? Precisa, enfim, às vezes eu dou até uma andada, uma volta em volta do meu bloco aqui pra poder soltar minhas pernas. Mas no geral esse horário eu uso pra relaxar mesmo, pra tirar um pouco o pé ali do negócio. É como se fosse um pomodoro, sabe? Aqueles 5 minutos de descanso. Aí eu tomo café, volto pro meu trabalho e assim faço esse outro bloco. A partir de agora, normalmente é o horário que eu fico muito mais produtiva, que daí eu começo a fazer a reunião e aí eu fico, sei lá, eu não sei porquê, mas o meu pico de produtividade acontece agora, das 4, normalmente vai até ali umas 6, 7 horas da noite, depois eu já canso também. Oi, gente, eu preciso falar pra vocês que não tá fácil ser criadora hoje, hein, porque, nossa, eu acho que eu gravei uns 3, 4 vídeos que deu problema na imagem, ficou, tipo, craquelado, sabe, tudo errado. Mas enfim, vamos regravar, né, o que eu tava falando ali. Eu ia falar sobre treino, né, a gente já falou sobre alimentação, já falamos sobre horários, então falar sobre treino. Atualmente eu faço 5 treinos de musculação por semana, um por dia da semana, e eu normalmente corro 2 a 3 vezes por semana. Agora, nesse ciclo de meia maratona aí, focando em meia maratona, eu tô tendo treino de terça, quinta e domingo, né, de corrida. Então, eu tenho muito que organizar, eu tenho que organizar muito esse meu dia pra não falhar nesses treinos, né, porque senão eu não consigo realizar essa meia maratona. E os meus treinos de corrida, eles são à noite, então, independente, eu vou de manhã, treino na academia e depois à noite eu vou fazer o treino de corrida, tá? Eu treino em grupo, então isso ajuda bastante a criar motivação, enfim. Só que, gente, se eu não priorizar, não vai, tá? Então, assim, se eu não colocar na agenda, eu tenho um lembrete na agenda, chama Corrida Meu Momento. Se eu não colocar esse lembrete lá, muitas vezes alguém marca alguma agenda, alguém marca alguma coisa e eu perco, né? Então, pra mim, é um compromisso comigo mesmo, essa questão da corrida. Então, eu coloco lá, não tem como fugir. Assim como o treino de manhã também. Tem na minha agenda das 7 lá até o horário X que eu treino, que eu coloco pra ninguém marcar nada, porque se você não prioriza, gente, ninguém vai priorizar. Ninguém vai priorizar. Então, uma das chaves, né, que eu gosto bastante de compartilhar aqui bora priorizar a gente. Bora colocar na agenda aquele compromisso que você tem com você mesmo, sabe? Porque isso vai fazer você criar gosto também por fazer as coisas pra você, tá? Então, meu treino tá dividido dessa forma. Ano que vem provavelmente mude, mas
Uma coisa que eu quero deixar aqui pra vocês, vou até ficar mais pertinho aqui pra falar com vocês. Priorizem a atividade física na vida de vocês. Mudou a minha vida, a parte de exercício físico. Mudou minha ansiedade quando eu comecei a fazer. Eu dificilmente, eu nunca vi ninguém falar pra mim que fez um exercício e ficou mal. Tipo, não ficou bem, sabe? Então, dê esse benefício da dúvida, sabe? Vai fazer um pouquinho só pra ver como você vai ficar. Depois você me conta, né? Se isso melhorou na tua vida como um todo. Galera, já está escurecendo aqui. Resolvi terminar esse vídeo, né? Finalizar esse vídeo porque já deu 15 minutos ali. Não imaginei que eu ia falar tanto. Mas eu resolvi encerrar, né? Comentar um pouquinho como que é a rotina da noite aqui. Então, normalmente eu termino de trabalhar por volta desse horário que eu mencionei, 18, 19 horas. E, gente, tem dia que eu tô exausta, assim, que o meu trabalho, como ele é muito intelectual, ou seja, eu fico o tempo todo pensando, fazendo coisas ali, não é braçal, minha cabeça fica muito cansada. Então chega um ponto do dia que eu não quero mais fazer nada. E aí entra naquele esquema que eu comentei com vocês, né? Se a alimentação estiver pronta, se estiver mais organizado, eu falho menos, né? E já deixo ali as informações para evitar falhar. E esse ano eu me aventurei, comecei a fazer uma outra pós-graduação, na verdade uma formação, que é de neurociência, e eu tô terminando essa formação. Comecei colocando ali meia horinha, 45 minutos de aula por dia. Depois fui adaptando, teve dia que deu certo, teve dia que não deu. Mas o importante é que, no fim das contas ali, eu consegui colocar um pouquinho de tempo, né? Priorizar esse pouquinho de tempo pra gente fazer. Então, normalmente à noite, né? Depois que eu termino tudo isso aí que eu comentei com vocês, né? Que eu faço essa aula e tudo mais. É o momento que eu tiro pra ficar descansando mesmo, sabe? Então aí vou ver uma rede social, vou ver YouTube, vou ver jogo. Eu adoro futebol, adoro jogo, esportes no geral, então eu tiro pra poder fazer isso aí também. E aí é um momento que eu tento desconectar de trabalho, né? Porque o tempo todo eu falei nesse vídeo, você viu tanto de coisa de trabalho que eu costumo fazer, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado um pouco do vídeo. Eu quero fazer um adendo aqui no final, muito importante, que essa rotina ela funciona pra mim, não necessariamente ela vai funcionar pra você. Então, eu queria muito que você usasse os ensinamentos, mas para você se inspirar em criar algo que faça sentido pra você. Em momento algum, isso aqui é pra te gerar uma ansiedade de falar: meu Deus, a Bia faz um monte de coisa e eu não faço nada. Eu também já pensei isso de outras pessoas, principalmente de outras pessoas influenciadoras, mas até demorou um pouco, mas eu entendi que cada um tem a sua jornada, cada um tem seu tempo. Você vai se conectar com uma pessoa, a rotina dela vai encaixar de alguma coisa pra você. Então, pare de ficar se comparando com as pessoas e comece a se inspirar, né? Então, como que você pode fazer para se inspirar naquela jornada? E aí você vai descobrir, né? Você vai descobrir aquilo que funciona para você, os horários que funcionam para você, e com certeza você vai ficar uma pessoa muito mais produtiva e muito mais feliz também, pois você vai conseguir extrair aquilo que for melhor ali de você. Espero que vocês tenham gostado e se você gostou, clica aí no curtir, compartilha e se inscreve no canal, que é muito importante ter esse feedback de vocês para que eu possa continuar criando os meus vídeos aqui. Até mais!